Muito boa noite, bem-vindos à grande entrevista. No fundo, um trabalho que temos vindo a fazer aqui na parte política de Paredes. Tivemos com o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Alexandre Almeida, ouvimos também Ricardo Sousa, Presidente do PSD Paredes, e chegou a altura agora de ouvirmos José Miguel Garcês, Presidente da Conselhia do CDS aqui de Paredes. Doutor, muito obrigado, bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Obrigado antes de mais pelo convite e penso que a nossa aproximação podemos dispensar perfeitamente os doutores. Eu acho que sim. E trata por José Miguel. Não é isso. Era o suficiente. Nós somos amigos, mas separamos muito bem, sempre separamos bem Certíssimo, obrigado. As nossas funções. Obrigado pelo convite. Miguel, é para já um gosto tê-lo aqui e eu vou fazer aqui uma introdução. Depois de 2017, estas últimas eleições, o CDS triplica o número de autarcas no concelho de Paredes. E vocês têm uma nova forma, aquilo que eu tenho acompanhado, a forma de vocês fazerem política, sobretudo, é nas Assembleias Municipais. Recordo que houve duas propostas apresentadas por vocês que foram aprovadas na Assembleia Municipal, nomeadamente a Assembleia ser transmitida em direto pelas redes sociais, mas também a tarifa social da água também foi uma das propostas, um dos combates que vocês tiveram, que também acabaram por ganhar. É esta forma que o CDS em Paredes quer fazer política. E bem-vindo mais uma vez. Sim, o CDS traçou um caminho do qual vinha do programa eleitoral que apresentou nas eleições de 2017 e essa forma, por acaso, é curiosa como fala da nova forma de fazer política, porque, na verdade, eu não me recordo antes das eleições de 2017 de a Assembleia Municipal ter um papel tão proativo, ativo no que concerne aos partidos políticos, neste caso o CDS, que tem sido o único partido praticamente que tem apresentado recomendações e propostas para conseguir que sejam aprovadas, votadas e discutidas e que, sobretudo, tragam o interesse para a população. Por exemplo, o caso que falou das assembleias transmitidas em direto no Facebook, aproxima, de certa forma, os cidadãos à política, sabendo, agora a pessoa não tem que se deslocar, ainda por cima neste período de pandemia, em que não pode haver muita gente dentro das assembleias e podem assistir à discussão dos problemas e das propostas que são apresentadas por todos os partidos e desta forma aproximar as pessoas da política e saberem, as pessoas terem um conhecimento mais real do que se passa na vida delas, essencialmente a nível conselheiro. Sim. E também uma transparência total. Não é? Sim, também nessa forma. Miguel, vamos dividir a entrevista por vários temas, vamos correr os temas todos e penso que assim é que se faz política, também que eu tive a oportunidade e com muita honra de entrevistar o Sr. Presidente de Câmara. Começamos por aquilo que nos assola hoje, que é a pandemia da Covid-19, que está cada vez mais a aumentar, principalmente aqui no concelho de Paredes, é um dos concelhos com, digamos, luz vermelhas. As medidas pela Câmara Municipal foram bem feitas? Sim, é um dos... é mesmo... Paredes está mal, mas antes de mais ainda soubemos recentemente que o Executivo tinha alguns elementos infectados, nomeadamente o Presidente da Câmara, que eu aproveito desde já para desejar uma rápida recuperação, independentemente de tudo, de políticas à parte, a saúde primeiro, e por isso desejava-lhes uma rápida recuperação do problema. Pronto, relativamente Desde já também um abraço para o Presidente e para os vereadores Beatriz Meireles e Paulo Silva, que recuperem e que rapidamente estejam connosco aqui fisicamente, que é importante. Então, pronto, passando à questão pandémica, ou seja, está recordado que nós na primeira fase da pandemia, ali por volta de março, abril, tivemos uma entrevista do qual eu participei e disse algumas coisas que me parecem que não foram mudadas até o dia de hoje, nomeadamente a questão de a autarquia ser reativa e não ser preventiva. O que é que eu quero com isto dizer? Quero dizer duas ou três coisas, que é, a primeira é que não são tomadas medidas para prever os danos que a pandemia pode causar, mas são medidas que são tomadas depois de reação, depois do problema existir, e muitas delas são a reboque dos outros municípios vizinhos. Ou seja, existe aqui uma política de reação,
Ou seja, primeiro vê-se o problema e não se consegue antecipar o problema, que essencialmente é isso que me parece que é uma grande falha da autarquia. Também é a imagem do país. E que também também é verdade. Olha, mas é um pouco isso. São prioridades do país, são prioridades do Partido Socialista que neste momento está a governar o país. Percebemos bem quais são algumas linhas orientadoras deste Orçamento de Estado para 2021, nomeadamente quando nós vemos que vai haver um maior investimento na TAP de 500 milhões de euros, que é superior ao investimento que vai ser feito no Serviço Nacional de Saúde, e obviamente que aí percebemos algumas coisas. Agora, relativamente aqui à pandemia em Paredes, tal como lhe disse, há medidas que são tomadas a reboque. Repare, eu não sei bem como é que é de dizer isto, mas entendo que o devo dizer porque me parece que é importante. Se formos fazer uma análise dos concelhos vizinhos, o que é que nós percebemos? Percebemos que os autarcas, mesmo sendo do Partido Socialista ou do PSD, têm tido uma preocupação muito grande em alertar as pessoas para combater a pandemia, para as pessoas protegerem e desta forma conseguirem perfeitamente tentar prevenir as pessoas e alertando-as para estes aspectos. O que é que acontece? Em Paredes verificamos, por exemplo, numa fácil análise das redes sociais, que é por onde a Câmara comunica por excelência, vemos que parece que não há pandemia em Paredes, parece que os números estão controlados e parece outra coisa. Parece que o Presidente da Câmara está com uma fome e com algum receio das próximas eleições e está com fome de votos. E então o que é que nós assistimos? É fácil de fazer essa análise, qualquer um pode fazer. Vemos essencialmente a Câmara incidir em tivemos presentes nesta obra, estamos a lançar a obra ali, estamos a lançar a obra ali, não colocando em causa a questão da obra, mas sim o exemplo que o Executivo está a dar, no momento em que nos é pedido para não evitarmos o máximo de contactos possível fora da rede das pessoas que nós temos contacto. O Presidente da Câmara está a dar um péssimo exemplo no que concerne de se prevenir da questão da pandémica. Olha, outro exemplo, por exemplo, ainda há bem pouco tempo sei que o Presidente da Câmara recebeu uma equipa inteira de hóquei no fundo, para os parabenizar da subida de divisão, mas era completamente desnecessário a equipa quase toda ter ido ser recebida à Câmara. Bastavam 3 ou 4 elementos que a homenagem era feita na mesma. E pronto. Não está contra a homenagem, está contra a continuidade. Acho que aqui nem é estar bem ou contra, são medidas de sensibilização, que quando as pessoas veem que o próprio Presidente da Câmara está completamente tranquilo em estar em ajuntamentos com superiores a 15 pessoas, não é? Pode dar um mau exemplo, ou seja, não é exemplo e devia ser dado esse exemplo. Pronto, não estou contra isso. Agora, são algumas medidas que me parecem importantes. Pronto. Mas focando aqui completamente ao tema que é da questão pandémica em Paredes. E eu aqui tenho algumas coisas a dizer que a mim me parece... Não assustam os números de casos. Aliás, se formos ver até a imprensa internacional nos Estados Unidos, e neste momento Paredes está um pouco como lá. Vamos ver ou melhor, infectados por cada 100 mil habitantes. Exatamente. E estamos a falar aqui do índice que me parece importante. Pronto, eu até trouxe aqui alguns gráficos que me parecem importantes para mostrar nesta altura, relativamente aos casos de Covid. Eu penso que também passará ali na televisão, mas aqui isto é a curva dos casos em Paredes desde 28 de setembro até à data de hoje. São os últimos relatórios, através do último relatório que temos disponível da Direção-Geral de Saúde, dos casos que foram apontados para Paredes, e o que importa é ver aqui esta curva que está em franco crescimento. Ou seja, o que é que Paredes tem que fazer? Paredes tem que achatar a curva. Esta curva tem que cair, ou seja, nós começamos com 65 casos no dia 5 de outubro, estamos a falar há muito pouco tempo, tínhamos 65 casos, na semana de 12 do 10 a 19 do 10 o Conselho de Paredes apresentou 240 casos, nesta mesma semana já temos 276 com uma previsão sempre a aumentar. Ora, o que é que Paredes precisa de fazer? Precisa de achatar a curva, ou seja, precisa... Mas, Zé Miguel, sim. Há aí algumas questões que os cidadãos também têm que ser responsáveis. Quando nós vimos, por exemplo, que ainda hoje soubemos que, e eu próprio fiz uma reportagem, e no fundo a reportagem de sensibilizar as pessoas e de informar que, por exemplo, nas primeiras comunhões já há 30 casos. Sim, isso é não certo. só isso, e é importante também
dizer a verdade, muitos cafés que não cumpriram as regras, as pessoas não tiveram Sim, isso, não tiveram a sua isso parte. tem a ver com a prevenção. E depois também, e é aí que eu ia acabar, José Miguel, a fiscalização. É isso, ou seja, quando eu no início disse que a Câmara era reativa, só depois de haver problemas e situações graves nesses estabelecimentos é que vai reagir e não consegue prevenir. E é fácil de prevenir. Olha, eu dou-lhe um bom exemplo relativamente a essa matéria, mas gostava de voltar ainda aos números que me parecem importantes. Por exemplo, a autarquia do Porto. A Baixa do Porto, claro que com todos os constrangimentos económicos que vai criar às empresas, que certamente terá que arranjar outras soluções para isso, mas, por exemplo, na zona da Baixa do Porto não se vê estes ajuntamentos, ou seja, porque a Câmara do Porto foi preventiva neste sentido e não se vê ajuntamentos na Baixa. Também se ouve, José Miguel. Sim, ok. Uma descarga até policial ali na zona claro, dos estudantes. Claro, está bem, mas atenção, o Porto tem muito mais habitantes que Paredes, e tem outros focos. Agora, que se um cidadão comum andar na Baixa do Porto a fazer ajuntamentos, pelo menos na Baixa, que é uma zona que eu já verifiquei essa situação, só o policiamento que a Polícia Municipal executa e a fiscalização acaba por, ou seja, atenuar e criar algum sentimento que deve ser dramático nesta altura, da pessoa não se querer juntar. Percebe? Aqui em Paredes, a nível disso, temos algumas carências. Não quero com isto dizer que a Polícia Municipal não tenha feito todos os esforços que estão ao seu alcance para poder fiscalizar e sensibilizar, essencialmente, e de certa forma até fazer... Mas já há muitos comerciantes, José Miguel, aqueles que dizem que pagam justo pelo pecador, uma das coisas que eles pedem era, eu digo isso porque na hora estive a conversar com um e disse que tínhamos de ter algum cuidado, eu disse, não, Paulo, o problema disto é a fiscalização. Pronto, ou seja, são medidas que podem ser preventivas e a Polícia Municipal, se tiver outras orientações de prevenção e não de reação para ir aos sítios, para ir, se calhar, fechar, alertar, não, tem que ser preventiva. Pronto, aí, mais uma vez, a autarquia, em vez de prevenir, só reage depois de haver o problema. Pronto. Agora, relativamente aos números de dados, e parece-me, aqui, neste gráfico aqui, nós conseguimos ver uma coisa, que é, alguns estudos já científicos da medicina já vieram comprovar algumas novidades que nós não conhecíamos do vírus na primeira fase e agora já o conhecemos. E o que é que acontece? A taxa de infecção, ou seja, a cada 100 mil habitantes, estes estudos já dizem duas coisas. A primeira é que passamos de 15 dias a ficar em casa para poder, se calhar, serem 9 ou 10 que nos permitem a nós não ficar tanto tempo confinados e podermos tratar do vírus internamente. Ou seja, já há aqui uma alteração de 15 dias que passou para 10, que isto terá muito efeito. 10, 9 dias. Mas o que é que acontece? Estes estudos também dizem uma coisa. Dizem que a cada 100 mil habitantes, se existirem 50 surtos ativos, que o vírus se torna descontrolado. Ou seja, não há possibilidade de nós conseguirmos controlar as cadeias de transmissão do vírus. Ou seja, e o que é que aparece? Ali naquele quadro nós podemos ver que na região norte do país, os concelhos que atualmente têm o maior número de casos é Passos Ferreira, Lousada, Paredes e Felgueiras. E depois aparece Penafiel. E o que é que isto quer dizer, Paulo? Isto quer dizer uma coisa muito simples. Quer dizer, primeiro, que a primeira leitura que devemos fazer é que o vírus apareceu em grande massa, essencialmente nos concelhos de Lousada e de Felgueiras, se lembra à altura. Ou seja, porque é que, e agora aproveitando as notícias, que o António Costa, o primeiro-ministro, veio a Passos Ferreira reunir com os autarcas do Val de Sousa, a questão que eu coloco é porque é que Paredes ficou de fora desta reunião. Porque é da área metropolitana do Porto, talvez? Não tem, mas também pertence ao Val de Sousa, não se prende com essa questão. Prende-se com uma questão que é assim, aquele gráfico que nós vimos agora mostra-nos que Paredes está logo a seguir a Lousada. E o que é que acontece? Eu pergunto, porquê é que Passos de Ferreira, Lousada e Felgueiras vão ter medidas restritivas maiores?
porque é que vão ter testagens massivas e mais rápidas de testes, de teste ao Covid, e Paredes porque é que não tem, se tem os mesmos casos? E a pergunta, esta é uma parte da pergunta. Paredes também não está interessado em combater, ou seja, a pergunta que eu faço é, onde é que andou o Presidente da Câmara para não participar nesta reunião? Nós não ouvimos rigorosamente nada quando Paredes está acima de um dos conselhos que reuniu com o Primeiro-Ministro para tomarem estas medidas. Onde é que andou o Presidente da Câmara nesta altura? Porque é que não pediu para Paredes? Porque é que nós somos diferentes desses outros conselhos? Porque é que Paredes também não deve ter direito a ter testagens rápidas, a testes epidemiológicos também e inquéritos e também ter estes benefícios que estes conselhos vão ter? Ou seja, isto já é uma medida de prevenção, porque se nós conseguíssemos testar em maior número em Paredes, como vão acontecer nesses conselhos, já estávamos a prevenir, de alguma forma, não quer dizer que o teste vá combater o vírus, mas pelo menos conseguimos acautelar algumas correias de transmissão. Pronto, e que para mim me parece importante. E a questão aqui que eu coloco é esta: quando efetivamente nós vimos que Passos Ferreira, Felgueiras e Lousada foram precisamente dos municípios onde nasceu o primeiro vírus, e Paredes, que praticamente não tinha vírus, ou seja, o número era inexistente no início da pandemia, neste momento já está a cavalgar para cima destes municípios. Depois, outra questão aqui que eu lhe coloco: nós temos visto as notícias a nível nacional que há muitos lares que estão infectados. A pergunta que eu faço, e que eu acho, e mais uma vez lhe digo aquilo que lhe disse a última vez, é que não quer dizer que saber os números dos lares que estão infectados em Paredes vá combater o vírus. Mas eu também sei uma coisa, é que a ignorância nunca foi boa conselheira, e o Presidente da Câmara ainda não ouvimos o Executivo dizer como é que está a situação dos lares em Paredes. E eu lembro-me que no início da pandemia o CDS alertou para que, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia de Paredes era um dos lares que tinha pessoas infectadas. Depois disseram, havia utentes e havia também os funcionários. Em Recarei a situação estava dramática. Nós nunca ouvimos ninguém falar sobre esta matéria. Lá está, eu volto aqui a reafirmar, porque é que o Presidente da Câmara não diz qual é, até por uma questão de tranquilização e de controle do vírus e da população. E nós não ouvimos o Presidente da Câmara falar sobre esta questão dos lares. Depois, para dar-lhe aqui outra nota... Para acabar o tema, porque nós temos... Sim, mas pronto, só para lhe dar aqui outra nota. Paulo, para mim, eu quando lhe digo que eu ouvi o Presidente da Câmara, na última entrevista que deu aqui ao Novo Canal, dizer que a oposição tem que fazer alguma coisa só por fazer, e que o CDS era ingênuo. Olha, Paulo, eu lamento dizer isto, porque o Presidente da Câmara tem uma memória seletiva, só se lembra do que quer, porque ele há 8 anos, antes de ser Presidente da Câmara, era vereador, e nós não ouvimos o Alexandre Almeida, por exemplo, a falar sobre a questão da água. Não ouvimos Alexandre Almeida, enquanto era vereador, juntamente com a vereadora Beatriz Meireles, não ouvimos abordar esta questão dos ciganos. Por exemplo, outro tema. Mas já lá vamos. Ou seja, quando, isto para lhe responder, dizer, o papel da oposição não é, tem que fazer alguma coisa, porque ele também foi à oposição. Olha, o CDS é ingênuo e tem que dizer alguma coisa, mas pelo menos diz alguma coisa. O Presidente da Câmara, enquanto era oposição, não dizia nada. Pronto, é a grande diferença. Agora, deixe-me só dizer, para terminar aqui o ponto da pandemia. Eu vou-lhe dar um exemplo claro da questão pandémica, e se calhar até fazer um bypass para a questão pandémica. Até podemos, se não se importar, sei que um dos temas vai ser a água, e até podemos fazer esta questão da pandemia passando para a água. Sim, eu queria introduzir aí... Pronto, mas eu vou dizer outra coisa. Eu vou dizer das opções. Isto são opções políticas levadas a cabo pelo Presidente da Câmara. Isto são opções políticas, somente isso. Por isso, o CDS apresenta alternativas diferentes, e eu vou-lhe dizer uma. Por exemplo, nós vimos que os casos no Vale do Tejo, em Lisboa, numa fase anterior a esta, estavam muito elevados. E quais eram os principais focos do vírus? Eram, precisamente, os transportes públicos, certo? Pronto. Em Paredes, o que é que nós assistimos? Que não há fiscalização. Nós neste momento temos um universo entre 10 a 11 mil crianças que vão para a escola dos transportes públicos. E nós não vemos, e eu próprio fui ver in loco ontem, a saída dos alunos, que não têm culpa, mas são uma fonte de grande transmissão do vírus, porque vão estar muito juntos, trazem esse vírus podem trazer ou não, mas podem apanhá-lo através das famílias que estão infectadas, e depois voltam para casa, para junto dos pais, para junto dos avós, e podem transmitir o vírus. E os transportes públicos são essenciais. Os transportes escolares, perdão, são essenciais. E repare,
A pergunta que eu lhe faço é esta, e faço-lhe assim, para deixar no ar, claro, mas ao Presidente da Câmara, por exemplo, que é como é que a área metropolitana de Lisboa conseguiu combater o vírus? Quando haviam esses focos todos. Fizeram um aluguer entre os municípios vizinhos de vários autocarros para poderem que os alunos fossem mais separados e para haver um maior controle. Existia fiscalização nesses mesmos sítios. Em Paredes não existe. Ou seja, as crianças entram exatamente no autocarro e depois acabam por muitas delas sem máscara. Não têm culpa, porque às vezes acontece, a máscara é uma coisa muito complicada de usar, mas temos todos que usar. Agora, não há essa fiscalização. E a pergunta que eu faço é, porquê é que o Presidente da Câmara não optou por fazer um aluguer de autocarros para haver mais autocarros a trazerem as crianças e elas poderem estarem mais separadas, quer à chegada, quer à ida, e dessa forma tentar combater o vírus, porque elas já não estão tanto juntas. Sabe qual foi, já agora, permita-me, sabe qual foi a opção do Presidente da Câmara? Foi comprar uma viatura nova para ele, em vez de alugar novos autocarros e fazer investimento nisso. É simples. Muito bem. Miguel, agora passamos para o tema quente. Sim, só mais uma questão, Paulo, para fazer aquela questão do tema da água, dizer-lhe outra coisa. Relativamente, e eu aqui não podia deixar de dizer, porque também permitiu que o Presidente da Câmara o fizesse, que mais uma vez é dizer que a oposição só tem que fazer alguma coisa por fazer. E deixe-me dizer-lhe uma coisa. A oposição ainda bem que faz as coisas porque faz bem. E não é só por fazer. Repare, o CDS alertou para uma questão ali na escola secundária de Paredes dos transportes quando os alunos chegam. Eu próprio fiz um post na minha página e nós pegamos nisso e dissemos que, primeiro, quais eram as debilidades? As crianças chegavam, não tinham cobertos, ou seja, chegavam já encharcadas à escola, neste momento que não podem estar gripadas nem apanhar nenhuma gripe, pronto, tem que ter o guarda-chuva, sim senhor, nós no nosso tempo também fazíamos, mas não, a escola ali, a parte onde os alunos são descarregados, que é atrás do Campo das Laranjeiras, não tinha qualquer tipo de segurança, não tinha sequer cobertos para as crianças chegarem, e durante a deslocação do aluno até à escola, tinham buracos abertos, crateras abertos, que podiam-se magoar. Tem graça. A oposição é tão ingênua e a oposição só faz as coisas por fazer que o CDS comunicou esse problema e vá lá hoje ver o resultado. O buraco está sinalizado e já existem cobertos para os autocarros. Por isso, olha, a oposição, está a ver, é para fazer alguma coisa. Ainda bem que esta oposição é construtiva e ainda bem que existe. Sabe, Miguel, agora passamos para a questão da água, do resgate da empresa Bewater. O CDS acusa Alexandre Almeida que enganou os pardenses. Há também aqui uma situação que eu também fiz a questão a todos. Se todos os partidos políticos estão de acordo que a água deve ser municipalizada, o que é que difere entre vocês e quais são as suas três principais razões, ou melhor, quais são as três principais divergências entre vocês, seja o Executivo, seja o PSD e o CDS? E também podemos acrescentar a Democracia 21, que agora também está um partido aí também diverge, que é a direita. Mas pronto, mas pelos partidos parlamentares... Pelo menos, vamos ver se dura até ao final. Dura, sim, com certeza. Pronto. Mas vamos ver, pelo menos falámos destes três partidos, têm assentos mais o PCP, que tem assento na Assembleia Municipal. Ok. Porque é que vocês não entram todos num acordo e porque é que não se juntaram neste Paulo, porque temos fortes... E que há essa questão que vocês estão todos de acordo que a água deve ser municipalizada. Sim. Aqui a questão, acho que antes de mais dizer que eu vou-lhe explicar o que é que cada partido defende e o que é que defende o CDS. Ou pelo menos o que eu depreendo das atitudes que os outros partidos têm tomado. A primeira questão, e fazendo aquele bypass que eu lhe disse que era para fazer da pandemia, para esta, que nós até podíamos chamar, que esta brincadeira e a forma como Alexandre Almeida... Uma brincadeira que pode ser cara. Exatamente, ou seja, até se fosse brincadeira até dava para rir, mas não dá, e é um assunto muito sério, e fazer esta passagem da parte da pandemia já para a questão da água, e já está a surtir efeitos a forma como o Presidente da Câmara lidou com este processo. Eu vou-lhe dizer, na altura da pandemia, a Bewater alargou a possibilidade de os clientes poderem pagar a fatura num espaço de 3 meses.
E estava, ou seja, a Bewater ainda estava, ou pelo menos ele fazia-nos acreditar que estava em negociações e as relações estavam boas, mas pelo menos a Bewater tinha isto. Atualmente, nesta questão de pandemia, que os números estão superiores aos anteriores, a Bewater, neste momento, já está, quem não pagar uma fatura, passado 30 dias, tem logo o corte de água, tem logo o aviso de corte. Isso é legal. Isso é legal. Isso, porque a empresa, mesmo que seja privada, tem que cumprir a lei. Não é questão de ser legal. Não. Se não é legal, não pode cortar a água. A questão de poder cortar a água, a empresa tem um contrato com o cliente, se o cliente não paga. Agora, havia uma situação que era mais tranquila, em que a Bewater presumia-se que tinha boas relações com o município, mas já está a surtir efeito. Porque, repara, esta questão da água podia ser alargada. Neste momento, também que as famílias estão com carências de fazer os pagamentos da água, podia também alargar o pagamento. O que é que acontece? Fruto também desta má relação que passou de uma negociação para uma retaliação, acontece que, olha, um exemplo, só para, antes de começar a falar de água, dizer-lhe que um dos efeitos da forma como o Presidente da Câmara agiu neste processo já é, por exemplo, que a concessionária já não permita alargar o pagamento da fatura. Por exemplo, é só esta questão da pandemia, mas pronto. Mas retomando a questão da água, eu acho que era importante aqui fazer uma resenha histórica. Mas também, desculpe lá, mas Miguel, se uma empresa dessas que gera um bem essencial como é a água faz isso, não é uma empresa pronto, bem. Paulo, e tem que cumprir a lei. Tem que cumprir a lei. Tanto um como outro. Agora, pelo menos se houvesse boas relações, eu acredito que a Câmara Municipal sensibilizava, por exemplo, a concessionária, a Bewater, e dizia, pá, vamos dar aqui mais um alargamento, vamos arranjar uma forma de atenuar para as famílias não ficaram, que é isto que nos interessa. As pessoas não têm dinheiro no bolso para pagar a fatura da água. E isso é que é preocupante. E por isso, se as relações estivessem boas, havia compreensão de ambas as partes, ou até preocupação do Executivo de agora não permitir que passassem aos cortes. Pronto. Relativamente à questão da água, já muito se falou da água, há muita gente a meter água e há muita gente a tentar tirar a água para os olhos das pessoas. Pronto. E eu aqui já identifiquei os partidos de cada um. Mas não disse qual é as principais divergências? Sim, é o que eu estou a dizer. É isto que eu lhe estou a dizer. Uns estão a tirar água e outros estão a meter água. Pronto, os que meteram água foram os do PSD. Em 2001, esta resenha histórica é importante. Em 2001, no ano de 2001, foi celebrado um contrato de concessão das águas, tirando as águas... O José Miguel em 2001 tinha que idade? Isto para ir mais à frente. 13 anos? Sim, tinha 13 anos. Só para guardar essa. Ok, tinha 13 anos. Quando o contrato foi celebrado, tinha 13 anos. E agora tenho 34. Mas é só para depois mais à frente eu vou explicar. E o que é que acontece? Em 2001 foi celebrado esse contrato e esse contrato não acautelou, ou seja, não salvaguardou as cooperativas. O contrato celebrado por Greja da Fonseca e pelo PSD em 2001 dizia claramente que a concessionária, a Bewater, ficava com toda a área geográfica de Paredes, incluindo as cooperativas, ou seja, não foram acauteladas. E a Câmara, nesse contrato, tinha que entregar as cooperativas para a gestão da Bewater. Limpinho. Pronto. Ou seja, o contrato foi desastroso. Olha, tinha eu 13 anos, o contrato foi desastroso para o município, o que significa que eu, quando tinha 13 anos, vivia em casa dos meus pais pagavam a água, e está-se a tornar desastroso, porque eu agora tenho que pagar eu a água, ou seja, uma geração mais à frente, agora que já sou sozinho, vivo independente, agora, o que é que acontece? Neste momento eu estou a pagar a fatura desse mau contrato. De 2001. De 2001. O que significa que se nós permitirmos que Alexandre Almeida faça isto da forma que está a fazer, as gerações que vêm a seguir a mim vão ter os custos mais elevados de continuar a pagar água mais cara. Por isso tem que alguém fazer alguma coisa. Isto é um dever cívico. Mais do que político, é um dever cívico. Agora, e então, pronto, em 2001 celebrou esse contrato. Em 2008 foi feito um aditamento ao contrato, que também não acautelava... Não, porque o Celso Ferreira dizia que ia custar cerca de 50 milhões de euros e que não achava que seria um bom negócio para o Conselho. A reversão do contrato? Sim, pronto, claro. O que é que acontece? Vamos por partes. Primeiro, o PSD apresenta agora uma solução a dizer que é a consultora, que é a concessionária, que é a Bewater, que tem de pagar uma indenização ao município por incumprimento. Na verdade, o incumprimento começa em 2001, porque Greja da Fonseca não deixou as cooperativas fora. Por isso, não deixando as cooperativas fora em 2001, o contrato já é mau. A Câmara incumpriu porque não
entregou as cooperativas conforme estava estipulado. Mas a verdade é que as cooperativas nunca deixaram que a Bywater fizesse o investimento. Pois, porque a Câmara nunca passou as cooperativas para Mas estava no contrato, mas José Miguel está a dizer que estava no contrato em 2001. Está no contrato que a Câmara tem que entregar as cooperativas. Mas porque é que em 2008 o executivo do Celso Ferreira não podia pegar? É aí que é. E o que é que acontece? A Bywater... Aí já tinha motivo de rescisão. Claro, a Bywater acusa a Câmara de incumprimento do contrato em 2 aspectos, que é na falta de incumprimento no que concerne à questão da passagem dos subsistemas da Zona Sul do Concelho, ou seja, as cooperativas passarem para a gestão da Bywater, e por a falta da atualização de preços que não é feita desde 2015. Ou seja, mas isto é transversal a todos, ou seja, todos os concelhos que têm água fazem uma atualização da taxa da água conforme a inflação, mediante a inflação. Pronto. Aqui o que aconteceu foi que não... a taxa não é atualizada desde 2015. Ou seja, a Câmara também está a incumprir com isso. Está a perceber, Paulo? Ou seja, há um incumprimento de ambas as partes. Desde também do antigo. Certo. Ou seja, o município também está a incumprir. O município incumpre aqui e a Bywater incumpre por a falta de investimento. Ou seja, estamos aqui numa discussão onde é que nasce primeiro o problema. Ou quem é que nasce? Aquilo que o José Miguel me está a conter e estou... Acho que está sempre muito claro na sua mensagem, há dois aspectos aqui muito estranhos. Se em 2001 é assinado um contrato com uma empresa como a Bywater e diz que está contemplado que as cooperativas passam para essa empresa, certo. Então em 2008 o Celso Ferreira já tinha motivo de rescisão. Porque não... São opções políticas. Ou então a Bywater tem razão porque nunca lhe passaram. Certo. E porque é que nunca foi feita essa passagem? Paulo, olha, digo-lhe que pergunto-lhe, neste momento, até lhe digo mais, Alexandre Almeida estava na oposição e eu pergunto-lhe porque é que ele nunca sugeriu, por exemplo, a reversão do contrato, como o CDS, em 2018, foi logo ter uma reunião, que fazia parte do nosso calendário eleitoral, era uma medida que para nós era vital, a questão da água e do preço da água e da resolução do problema, e em 2018 o CDS pediu uma reunião com o Presidente da Câmara, fomos recebidos, e nessa mesma reunião o CDS pôs em cima da mesa, Sr. Presidente, porque já equacionou, sabe quanto é que custa a reversão do contrato das águas? E ele respondeu a dizer que isso estava completamente fora de questão. Paulo. Sim, mas deixe-me... Mas, José Miguel, mas essa questão do PSD, porque repara, o Ricardo Sousa aqui disse várias vezes que partia para a rescisão. Certo. Porquê é que eles não partiram em 2008? Paulo, se têm os argumentos já desde aí que Paulo, são decisões políticas do PS e do PSD. Sabe o que é que faz falta? Sabe o que é que faz falta em Paredes? Faz mais falta mais CDS e menos PS e menos PSD. Porque o CDS, quando abandonou os destinos da autarquia, a rede de saneamento era, claro, curta, porque nenhum município ainda tinha grandes redes de saneamento básico, mas o CDS já estava a dar grandes passos nisso. Sem recorrer a fundos comunitários, tinha que ser com investimento do próprio município, percebe? Ou seja, o Presidente do PSD acaba por dizer que o CDS deixou a Câmara assim assado. Não deixou. Ou seja, já estava a dar grandes passos para isso. Depois quem concessionou as águas foi precisamente o PSD. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a falar? E eu gostava de relembrar isto, vamos fazer, a questão do PSD é esta. E o PSD fez este contrato ruinoso e agora vem dizer que, para tentar... Mas é por isso que vocês nós votamos contra. E no último comunicado que o José Miguel faz, como Presidente da Conselhia do CDS, faz diretamente uma crítica ao PSD. Certo, mas é a crítica, claro, que o PSD agora não pode ser livado de responsabilidade de dizer um contrato mal que fez. Agora, o que é que eu lhe queria mostrar? Isto aqui parece-me importante para percebermos a história da água. Em 2018 eu já lhe contei que nós pedimos uma audiência ao Presidente da Câmara e ele fez-nos isso. E o que é que aconteceu? Em 2018 o Presidente da Câmara disse que isso estava fora de questão. E eu tenho aqui as declarações. Eu vou-lhe dizer, isto não sou eu que digo. Para percebermos, quando eu digo que o Presidente faltou à verdade, o problema é que o Presidente da Câmara tenha faltado à verdade aos pardenses, ao CDS, daí não vejo mal. Pronto, é o que é política. Agora, que tenha faltado à verdade aos pardenses, isso é que me custa. E vou-lhe dizer, em março de 2018, repare, em março de 2018, Alexandre Almeida diz assim: e eu gostava que nos criticassem por eu já estar sentado à mesa com a Bywater para resolver um problema que em mais de 40 anos ninguém resolveu. Paulo, o contrato foi celebrado em 2001, um revisor oficial de contas, que é a área académica do Presidente da Câmara, facilmente sabe fazer as contas que de 2020
a 2001 não são 40 anos. Depois diz assim, nós neste momento estamos a renegociar o contrato que temos com a Bewater. Já me fizeram a pergunta se passaria pela rescisão e eu disse logo que isso estava fora de questão. Ou seja, isso foi no jornal. Em março de 2018, no jornal IES Paredes, uma entrevista exclusiva que deu ao Presidente da Câmara. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? O Presidente da Câmara aqui refere-se à pergunta que o CDS fez. Ele disse que está fora de questão e disse na altura que estava fora de questão porque ia hipotecar completamente o futuro do Conselho fazendo esta rescisão. Pronto, o CDS na altura disse que devia pensar na reversão do contrato e defender as águas com uma saída limpa. Depois, em 2018, isto para ver, isto é importante as pessoas saberem. Em novembro de 2018, o Presidente da Câmara disse: até ao final do ano, o Executivo irá aprovar um novo aditamento ao contrato da concessão da água e saneamento da Bewater, que vai trazer em todas as alterações, nomeadamente a criação da tarifa social da água. Ou seja, misturou aqui a tarifa social da água com o contrato de concessão que não tem nada a ver. E depois assim, este ano, este novo aditamento ao contrato da concessão vai ainda revogar os aumentos de água que estavam previstos no aditamento celebrado em 2018. Ou seja, ele diz que... Isso no Jornal Paredes. No Jornal do Paredes, em novembro de 2018. Sim, é fonte. Ou seja, ainda diz que vai controlar os preços de água. Estamos em 2018. Em 2019, vemos aqui Alexandre Almeida que diz, numa Assembleia Aberta, diz: estou convicto que nessa altura podemos exigir à Bewater que avance no saneamento na parte sul do Conselho. Na parte sul do Conselho, a Câmara já negociou com a Bewater para entregar a concessão que a empresa tenha à Câmara, no IES Paredes. E depois, em janeiro de 2020, numa reunião de Câmara, atenção, isto é grave porque o Presidente aqui faltou à verdade. E é isto, as perguntas que eu coloco são estas, assim, o Presidente da Câmara diz, numa reunião, este ano, quanto ao acordo com a Bewater, confirmou que o mesmo está conseguido, esperando-se o parecer da ERSAR, mais tardar até ao final de março, e a fim de que o mesmo possa ser agendado para a ação da Assembleia. Quanto ao acordo com a Bewater, confirmou que o mesmo está conseguido. Ou seja, o Presidente da Câmara afirmou, em reunião de Câmara, que tinha um acordo com a Bewater. E nós apercebemos agora, em setembro, que se tinha um acordo, agora vem dizer que quer o resgate. Não faz sentido. Faz sentido se analisarmos isto, que é um problema ainda, é um problema grave. Mas pode acontecer, eu por acaso fiz essa pergunta ao Presidente da Câmara, e se não era mais fácil fazer um acordo, e ele diz que para fazer uma negociação é preciso que as duas partes queiram, e que a Bewater não quis. Não. Será que nessa altura... Paulo, a verdade é uma. Primeiro, há duas ou três coisas. O Presidente da Câmara perdeu em algum momento o poder negocial com a Bewater e passou, ao fazer o resgate e da forma que fez, passou de um processo de negociação que tem que ser com as duas partes à mesa, a tentar bater o melhor para proteger os cidadãos, tentar de alguma forma conseguir chegar ao acordo que menos prejudique o município, mas não. O Presidente da Câmara rasgou o contrato, diz que vai resgatar, atira um valor para o ar, não se baseando em grandes valores, atira um valor para o ar, como se de um contrato de leasing se tratasse. E depois dá o exemplo de outras câmaras que já lá falaremos. Mas dá o exemplo de outras câmaras, que é, por exemplo, a questão de Mafra. O problema de Mafra não se compara com o de Paredes, porque a Câmara de Mafra nem tem cooperativas, nem tem este tipo de contrato. Mas só lhe quero mostrar isto que para mim me parece importante. Veja a cronologia e veja. O CDS nas eleições disse que Paredes não podia mudar por mudar. Do PSD para o PS só por mudar. E repare nisto, e descubram as diferenças. Em março de 2016, um ano antes das eleições, Celso Ferreira, vamos por aqui. Em setembro de 2020, que foi agora, Câmara de Paredes vai resgatar a concessão da água para não aumentar as tarifas. Isto, um ano antes das eleições. Em março de 2016, um ano antes das eleições, o que é que dizia o Presidente da Câmara à altura? Celso Ferreira defende que o Governo já devia ter revertido a fusão das águas. Isto, está aqui, mostra a atitude de um e do outro. Ou seja, estamos a um ano das eleições e volta-se a falar de água. O CDS pediu uma audiência logo a seguir à tomada de posse do Executivo e para tratar deste assunto. Mas agora, o que é que o Presidente da Câmara se apercebeu? Apercebeu-se que o preço da água ia aumentar. E ele, não tendo justificação, nunca se tendo preocupado com este dossiê, quando o CDS sempre interpelava sobre este assunto, o Presidente da Câmara não se preocupou. A água ia aumentar e então este número político do Presidente da Câmara é apenas um número para conseguir os votos. Porque não é um assunto sério,
Não está a encarar isto de uma forma leviana como se contrata, como se faz, por exemplo, num leasing de um carro. Vou rescindir o contrato, vou dizer que vou pagar X e foi o Presidente da Câmara. Mas o que é que o CDS defende? O que é que defende? Pronto. Assim, essa é a crítica. Pronto, agora, okay. Qual é a vossa okay. O que é que vocês depois há aqui, eu vou, só mais uma nota. Porque está de acordo que a água tem que passar para o município, ou não? Não, completamente de acordo que a água tem que passar para a esfera municipal. Repare, o relatório, quando o Presidente da Câmara se refugia para fazer as contas, e o exemplo que dá da Câmara de Mafra é o relatório de uma consultora que disse, na altura, que por 3 milhões de euros o negócio se fazia. Sabe quanto é que a Câmara de Mafra, no final das contas, pagou? 21 milhões de euros. Sabe quantos anos faltava para terminar o contrato? 4 anos. Em Paredes faltam quase 15 para terminar o contrato da concessão das águas. Imagino quanto é que não será. E o Presidente da Câmara... Não, aqui, a outra já veio a publicação que são 200 milhões. Pronto, está a ver. Pronto, o Presidente da Câmara é mais um zero. Ou seja, aqui o Presidente da Câmara atirou um número, fez umas contas e disse, são 22 milhões. Ou seja, eu tenho um contrato consigo, sei que lhe devo X com aquilo que temos contratualizado, se incumprir, quais são as minhas cláusulas indemnizatórias. E depois eu digo ao Paulo, olha, para afinal vou-lhe dar um número, e são 22 milhões. Ou seja, Alexandre Almeida percebeu que não podia aumentar o preço da água, e então o que é que ele faz? Faz este número político, a dizer que vai resgatar, que eu duvido que é penoso para o Conselho de Paredes, porque o resgate da forma como ele está a fazer vai ser penoso, porque já vimos, olha, a Bewater disse agora que são 200 milhões, quer comparar com os 22 milhões, e depois repara uma coisa, isto é tão grave quanto isto. Os pardenses têm que ter noção disto, o novo banco está para o país, ou seja, os portugueses estão a pagar o buraco do novo banco, como a Bewater vai estar para os pardenses. Vai ser o novo banco de Paredes, vai ser a Bewater, se Alexandre Almeida continuar a levar esta estratégia avante, de não ouvir ninguém. Não houve ninguém, reage de forma leviana, a tentar enganar as pessoas, e não pode ser. Ou seja, qual é a solução do CDS? Ou seja, o CDS não está, em nenhum partido está em desacordo da forma como deve precisamente passar a água para a esfera do município. Mas o que é que o CDS defende? Que deve haver efetivamente e verdadeiramente uma negociação que a médio prazo e a curto prazo a Bewater, por exemplo, nós nos consigamos libertar de um problema que é a questão das cooperativas, ou seja, chegar a um acordo com a Bewater e as cooperativas ficarem já na esfera do município e tentar anular essa parte do contrato. E depois, se tentar fazer uma saída limpa e tranquila, que não custe muito ao município da parte norte-sul do concelho, da parte norte do concelho. Ou seja, há esta via da negociação, de tentar perceber, não é chegar à beira e dizer vou resgatar o contrato de concessão, são X milhões e pronto, e paciência, pronto, porque já vimos que, olha, vou-lhe dar exemplos. Passos Ferreira, Barcelos, Mafra, o que custou. E neste momento nós não podemos aceitar que o Presidente da Câmara haja sozinho, sem ouvir ninguém, e que permita que as futuras gerações, como eu lhe falei há bocado, vão pagar a fatura. As pessoas que vêm a seguir a mim, que vão nascer depois de mim, os meus descendentes, que vão aparecer no futuro a quererem habitar em Paredes, não podem ter o mesmo peso que na altura eu tinha, quando tinha 13 anos, e foi celebrado um contrato de 2001 que hoje eu estou a pagar. E por isso nós temos que saber fazer isto. Por isso a Bewater não pode ser o novo banco de Paredes. E também, relativamente a isto, Paulo, dizer-lhe que brevemente, muito breve, por exemplo, nós temos de saber uma coisa, nunca houve vontade de baixar a fatura da água. É preciso saber, e até agora ninguém falou concretamente, e eu acho que tanto o Presidente da Câmara como o PSD não dominam o contrato da concessão e o que é que está lá em causa. Por exemplo, a fatura da água é dividida por 3 pontos. A questão do custo da água, que é 45% que custa a água, está lá na fatura. Depois, 32% vai para as águas de Paredes e 23% da fatura são para impostos municipais, o IVA e tudo mais. E por isso, olha, o exemplo do caso do Gondomar. Quando Alexandre Almeida disse que ia resgatar, foram perguntar ao município aqui vizinho, por exemplo a Câmara de Gondomar, se ele ia também fazer o resgate da água, e ele disse que estava completamente fora de questão e que conseguia atenuar o preço, baixando o preço, através de baixar os impostos, que podia fazer um esforço aí. Mas está a ver, disse logo que isto era um contrato ruinoso, toda a gente percebeu. Este contrato, a forma como Alexandre Almeida quer fazer este resgate, vai custar no futuro
serei eu e serão as gerações vindouras que vão estar aqui a pagar os preços mais caros da região da água. Por isso, nós temos que impedir que Alexandre Almeida vá avante com esta forma de resgatar a água. Muito bem. Zé Miguel, passamos agora para outro tema, ficou bem claro aqui a vossa posição e passamos agora para outro tema. Paulo, já que falei de Gondomar, deixe-me só dar aqui uma pequena nota que me Temos parece... 10 minutos, Miguel, para acabar a entrevista. Pronto, só aqui dar uma pequena nota, já que há bocado utilizei uma comparação do que era o passado e do que era hoje, percebemos na água. Agora, já que falei de Gondomar, só um lamiré, só para relembrar as pessoas, que às vezes as pessoas esquecem, têm uma memória um bocado curta, mas eu estou aqui para relembrar, que sabemos de Gondomar que existe o Parque das Serras do Porto, aqui juntamente com Paredes e outros municípios. Pronto, repare, em dezembro de 2019, Alexandre Almeida assume a presidência do Parque das Serras do Porto, ou seja, estamos precisamente a um ano antes das eleições. Repare, em maio de 2016, um ano antes das eleições, o que é que acontece? Celso Ferreira assume a presidência das Serras do Porto. Repare, até a estratégia política aqui de ambos muda muito pouco. Muda muito pouco. Muito bem. Passando para as obras, e eu vou fazer a mesma questão que fiz ao Ricardo Sousa. O CDS está contra estas requalificações do pavilhão de ginásio desportivo da cidade de Paredes, do campo das Laranjeiras e da piscina. Pronto, olha, eu até começava, e vai-me permitir 5 segundos, só para lhe mostrar, já agora, fazer aqui outra comparação, que repare, outubro de 2020 decorrem a bom ritmo as obras dos balneários da cidade desportiva. E estamos a um ano antes das eleições. Repare, outro ano antes das eleições, obras avançam em bom ritmo no complexo desportivo de Baltar. Ou seja, um ano antes das eleições, tanto um como o outro, é tudo a lançar obra. Independentemente de tudo, reparem, nós mudamos por mudar, porque a estratégia é a mesma e Paredes precisa de melhor e precisa de mais e não precisa de replicar as fotocópias. Repare, temos um PS que é a fotocópia do PSD. Estou a ver que também é um crítico à antiga gestão do Celso. Sim, não tem... Olha, é fácil de perceber. Está a ver? A oposição é chata, a oposição é ingênua. Tem isto. Porque há 8 anos a oposição nem ingênua era, porque não a ouvíamos, não é? Pronto, agora, ainda por cima, agora temos o executivo do PS, que é o PSDB, porque o PS só conseguiu ganhar quando foi buscar o que o PS. Mas, Miguel, responda à minha pergunta. Sim. É contra esses investimentos? Não, ou seja, aqui estamos a falar da questão, falou-me concretamente do caso campo das Laranjeiras, okay. Estamos a falar... Obviamente que a forma como é feita e a visão que se tem para o Conselho, repare, o CDS não pensa nas eleições, ou seja, não pensa, não anda aqui à procura de fazer obra para ganhar votos naquele ano específico. O CDS sabe onde é que quer pôr o Conselho de Paredes. O CDS quer pôr o Conselho de Paredes onde já esteve. Enquanto Jorge Malheiro era Presidente da Câmara de Paredes, o CDS era o líder da região do Val de Sousa. As primeiras piscinas cobertas foram feitas em Paredes. O CDS não, o Paredes é que era o líder. Sim, era líder da oposição. E sim, Jorge Malheiro colocou Paredes no topo do Val de Sousa. As primeiras piscinas cobertas, Paulo. A questão dos avanços no saneamento básico com fundos próprios, com recurso a fundos da Câmara. Por exemplo, olha, agora boa, a questão das Laranjeiras, o pavilhão gimnódromo desportivo. Esta é uma boa pergunta. É do tempo do CDS, é do tempo de Jorge Malheiro. E repare, também as pessoas têm que saber qual é a história e o que é que se passou. O que é que aconteceu para chegar àquele ponto do pavilhão das Laranjeiras? O pavilhão gimnódromo desportivo de Paredes. Foi na altura Celso Ferreira, que tomou a decisão e aprovou, eu já lhe vou dizer como é que aprovou, que era para vender aqueles terrenos para um shopping. Depois o processo mostrou-se fraco, mas o que é que aconteceu? Era preciso alterar ali o PDM de zona desportiva para a zona de equipamentos. Sabe que foi preciso, antes das eleições de 2017, foi preciso tomar posição sobre isso, ou seja, foi preciso que os partidos votassem e estarem de acordo de acabar ali com aquela zona das Laranjeiras. Curiosamente, vou-lhe dizer que Alexandre Almeida, Beatriz Meireles, que na altura, que são atuais membros do Executivo de Paredes, na altura da decisão de vender as Laranjeiras para a construção do shopping, votaram favoravelmente. E disso eles não conseguem fugir. Ou seja, se agora estão a construir... No CDS. O CDS não tinha variação. Não votou. Agora,
Mas tinha posição, com certeza. Pronto, à altura, olha, sei lá, era está-se a rir porque é o atual líder de bancada, veja lá o estado do PS teve que ir buscar o que o CDS não quis para ser líder de bancada. Sim, teve que ir buscar para ser, é o líder de bancada. Agora, o que é que eu sei? Sei que esta decisão foi tomada por eles, ou seja, a pretensão deles era vender aquilo para um shopping que não era reconstruir, ou seja, o que o PS agora está a fazer é a limpar um erro que cometeu no passado que custou milhões. Vai custar milhões ao município esta requalificação. Mas, Zé Miguel, mas é uma forma de trazer... Claro, está bem, Paulo, mas porquê que havia necessidade de ter destruído? Para agora estar a construir? Mas não foi eles, foi o PSD. Não, foram ambos que votaram, os dois juntos, o que eu lhe estou a dizer. Bem, mas, Zé Miguel, mas... Não, foi... Paulo, desculpe lá. Se eu tiver... Não, ele mesmo, se certo? votasse contra, não ganhava, não ganhava só o presidente da Câmara que venha aqui e que desminta se ele e a vereadora Beatriz Meireles não votaram favoravelmente à alteração do PDR. Se eles votassem contra, não tinha Paulo, tinha uma posição, tinham um caminho, mas na altura estavam de acordo. Mas ganhava na mesma executivo. Paulo, na altura estavam de acordo em vender as Laranjeiras, em acabar com o ginásio desportivo, ponto. Porque senão tinham votado contra. Ponto, é simples. Agora, obviamente que eu acho que aquela zona era uma zona importantíssima para o Concelho de Paredes, que dá muita vida à cidade, e pronto, então, obviamente concordo com a obra, claro, que deve ser requalificada, obviamente. Muito bem. Zé Miguel, eu não posso deixar, estamos a 5 minutos e vou gastá-los neste tema. Paulo, diga-me só uma coisa, já que falamos de equipamentos esportivos agora, eu não sei se há possibilidade, eu deixei aí na Regi um mapa, só para falarmos das piscinas de Paredes. Sim. Pronto, é um mapa cinzento. 2 minutos. Que tem, sim, pronto. Essa é a produção. Ok, pronto. Se puder, pronto. O que é que acontece? Relativamente às piscinas que nós não falamos, as piscinas ao ar livre. Primeira questão. Alexandre Almeida, na campanha, disse que as piscinas não iam ser ali. Disse que as piscinas iam ser colocadas precisamente na zona atrás do Campo das Laranjeiras. Onde é que a piscina vai nascer? No Parque da Cidade. Alexandre Almeida, enquanto candidato, era atrás das Laranjeiras, ali e naquela zona envolvente das piscinas municipais. Alexandre Almeida, enquanto presidente, onde é que faz? Vai metê-las no Parque da Cidade. E repare, uma piscina ao ar livre aí para o Parque da Cidade, isto é eu não estou a dizer se sou contra ou sou a favor da piscina, estou a dizer que são uma questão de prioridades neste momento. Combater a pandemia pode não dar muitos votos, mas dizer que vai fazer obra e vai fazer uma piscina ao ar livre e na zona que vai fazer, que é no Parque da Cidade. O Parque da Cidade já tem uma zona verde, é das poucas zonas no centro da cidade onde existe um espaço verde amplo para as pessoas poderem passear. Com introduzir lá a piscina vai roubar ainda este espaço verde. Mas ele também diz que comprou mais terrenos para alargar. Paulo, o que eu estou a dizer é que ali a estratégia dele. E pronto, mas mesmo que tenha comprado os terrenos. Agora eu pergunto-lhe, este mapa acho que é reflexo disso tudo. Veja onde a piscina está instalada. A piscina está instalada precisamente no perímetro com o Concelho de Penafiel. E eu pergunto, Penafiel vai investir também para a piscina? As pessoas de Penafiel não vão usufruir da piscina, uma vez que também tem uma área perto delas? Penafiel vai pagar a piscina? Que estudo é que foi feito a dizer que a piscina servia ali melhor os interesses da população? Repara, olha, este mapa mostra perfeitamente que é metade para Paredes e é metade para Penafiel. Pronto, é isto. Muito bem. Só uma nota. Antes de chegarmos à última pergunta, e muito rápido esta parte, vocês dizem que ele, no fundo, colocarem a parte da comunidade cigana que prometem um referendo. Como é que vocês vão fazer esse referendo? Pronto, olha, o referendo, e posso dizer isto, o referendo, nós percebemos que nesta altura de pandemia nós queríamos conseguir lançar o referendo, mas o que é que acontece? Nesta altura de pandemia, uma vez que estamos a um ano das eleições, por isso o CDS entendeu que o referendo vai ser feito nas próximas eleições autárquicas. O referendo é feito na urna. Há uma coisa que é certa, e esse referendo é feito. Quem votar no CDS sabe que a comunidade cigana, que tem que ter condições dignas de habitação, não vai ficar alojada naquele sítio. Esse é o referendo. As pessoas que votarem no CDS têm essa garantia. Tanto numa candidatura à Câmara como numa candidatura à Junta de Freguesia, sabem que se votarem no CDS, naquele local a comunidade cigana não será reinstalada. Essa é a vossa posição neste momento? Sim, e o referendo é precisamente nas eleições autárquicas. Muito bem. E fica aqui a garantia que se for Presidente da Câmara que ali não fica, naquela zona não fica. Muito bem.
Zé Miguel, para acabar, eu faço a primeira pergunta, como fiz ao Ricardo. O CDS está disposto à coligação, e visto que na entrevista que foi antes desta, o Ricardo diz que está de acordo, mas se vocês concordarem com a proposta deles, que ainda não sabemos qual é, mas se concorda com a proposta do PSD, que na altura que teria aberto uma coligação com o CDS, mas sempre vocês concordando com o PSD. Sim. Você está de acordo com isso? Pronto, é assim, o CDS está obviamente aberto a algumas soluções que se encontrem para, porque pelo que eu disse todo na entrevista, para encontrarmos uma alternativa que não seja esta deste Executivo Municipal. Ou seja, o CDS tem que encontrar uma alternativa que seja para retirar este Executivo Municipal. O que é que acontece? O CDS só fará uma coligação se perceber que do lado do PSD terá um candidato que acrescente valor. Ricardo Sousa não é o candidato? Isso é o Paulo que está a dizer. Sim, Ricardo Sousa. Sim, pronto. Eu estou a dizer que esta é o entendimento. Mas tudo indica que se poderá ser ele. Sim, agora. Ou então, que também já ouvimos falar, e só que ouvimos falar, é que há pessoas do PSD que dizem que poderia ser uma coligação com o Zé Miguel à cabeça dessa coligação. Acha isso possível? Não é inédito. Aqui ao lado, o Dr. Antonino foi, na altura... Sim, CDS, pronto, isso e foi também candidato e ganhou. Sim, mas isso são cenários que serão colocados. Agora a minha pergunta é, o CDS fará uma coligação com a solução que, por exemplo, o PSD apresentar à altura e se... Mas se for o Ricardo Sousa? Pronto, na altura que o PSD, com os timings próprios que tem, apresentar a solução do candidato, então se for, nós na altura... Mas então vocês vão ter que esperar até janeiro. Pronto, teremos que esperar. Mas não é pouco tempo, não, Miguel. Aquilo que eu estou a dizer é... se for uma coligação, o CDS entende que deve ser feita uma coligação com o parceiro preferencial que é o PSD. Isto é a primeira questão. Se perceber que o PSD vai apresentar um candidato que acrescente valor e que aporte valor para se for o Ricardo e que acrescente e que não subtrai... Neste momento ele apresenta a conselhia. Neste momento ele já disse, se for esse candidato, eu na última entrevista não disse que era candidato, mas se for esse candidato, à altura... Mas estou-lhe a perguntar, tudo indica, se for o Ricardo Sousa, você vai com ele? O CDS remete para, no momento em que o PSD apresentar o candidato, a posição do CDS. Mas não é tarde para o CDS? Não, porque o CDS está a fazer caminho... Mas, repara, há próprios militantes do PSD, de conselheiros do PSD, que estão contra esta posição do Rui Rio, do Conselho Nacional, a dizer que só vão apresentar candidatos entre janeiro e março. Paulo, o CDS, como vê, é o partido... E vocês então vão ter que estar a reboque do partido. Não vamos estar a reboque. Tem que esperar até lá. Paulo, não vamos estar a reboque, eu vou-te explicar porquê para finalizar. O CDS não está a reboque porque o CDS, primeiro, está tranquilo. Primeira questão. Segunda questão, o CDS é o partido que tem marcado a agenda política. O CDS é o partido, neste momento, que é, do meu ponto de vista, a única oposição séria e verdadeira a Alexandre Almeida. Ora, por isso o CDS, se tiver que correr a pista própria, apresentará, como já há 3 anos atrás, em 2017, a sua candidatura própria. E será o mesmo candidato, que é o Zé Miguel Garcês? Não, isso não foi o que eu disse. O CDS tem timings próprios, tanto para a apresentação da candidatura... Os timings do CDS, obviamente que não andarão até orientações do partido. Então vou fazer a pergunta ao contrário. Certo. Estamos por cima do pronto. Certo. José Miguel está disponível para ser o candidato? Paulo, eu neste momento há uma coisa que eu sei, é que o CDS tem muito valor, tem pessoas que não é só o José Miguel, outras pessoas que aportam valor para uma candidatura, seja o José Miguel, seja outro qualquer, para encabeçar pelo CDS. Ainda bem que isso acontece. O José Miguel estará disponível. Não vejo nenhuma. O José Miguel. Não estou a ver nenhuma no CDS. Não, mas tem. Vejo sim um líder, que é o José Miguel. Certo, mas o CDS tem muita boa gente, que o líder é o líder. O líder não trabalha sem uma equipa atrás. Claro que sim. A equipa do líder é muito boa e qualquer um deles está disponível. Mas o carisma, a estratégia toda do CDS pronto, Paredes passa por pronto, ok, mas isso é bem claro. Sim. Que não é mau. Pronto, mas isso mostra união. Mostra lealdade. Certo, mas isso é outra conversa. Mas se o partido quiser, o José Miguel está disponível. Essa é a minha pergunta. Ok. Essa é a minha pergunta. Muito antes do partido querer, o José Miguel estará sempre disponível para quando se sentir útil junto da sociedade. Enquanto sentir que consegue dar voz às pessoas, o José Miguel estará aqui, que seja como candidato, seja como líder da oposição, seja como cidadão, seja como absolutamente essas razões todas. Por isso é que eu digo, à altura, quer seja um candidato ou outro, agora que seja um candidato que acrescente valor. José Miguel, muito obrigado por estares aqui comigo.
Muito obrigado. Gosto de não meter-te aqui. Nada. Assim trato por tu que acabou a entrevista. Foi uma excelente entrevista, muito clara da tua parte, com as posições do CDS aqui bem vincadas. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer, Paulo. E parabéns pelas novas instalações. Temos aí algumas questões, mas pelo menos cumpre as regras todas de segurança, que isso é o mais importante nesta altura a termos em conta. Foi a entrevista com José Miguel Garcês, presidente do CDS da Conselhia de Paredes, que nos deixa aqui a posição bem clara em vários temas esses que foram debatidos também pelo PSD da Conselhia de Paredes e, claro, com o seu presidente da Câmara Municipal, no qual eu desejo uma recuperação rápida. Boa noite. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.